Boa tarde, sétimo ano. Dando continuidade à nossa aula de arte, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o que uma música pode revelar através de sua história. E quando a gente fala dessa questão que uma música pode revelar através da sua história, elas são chamadas de músicas programáticas, porque as músicas programáticas, elas sempre vão contar uma história a partir daquela letra, uma vivência do período. E basicamente na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa música programática dentro da ditadura militar. A música Alegria, Alegria, ela foi composta numa época de repressão política e censura ao Brasil em 1967. A relação do militarismo do Brasil com os Estados Unidos da América fortaleceu-se de tal maneira que houve um golpe militar em 1964. E nos anos seguintes, o país viveu o período mais pesado da ditadura militar, que impunha um cenário de violência com tortura e morte a quem se opusesse a ela. Foi nesse contexto social que a composição destacada surgiu, a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Então, assim, é muito importante a gente pensar essa música dentro de um contexto social, dentro de uma história, e que essa música, ela é chamada de música programática. Por quê? Porque ela traz a sua história dentro de um contexto. E além disso, quando a gente fala dessa questão da música programática, a gente também tem um poema sinfônico. O poema sinfônico, ele tem toda essa composição da música programática, de uma história da época. Ele está ligado também à literatura e às artes plásticas. Eu trouxe algumas atividades para vocês realizarem na aula de hoje e agora eu convido vocês a fazerem essas atividades no caderno.